Bom, nós aqui no Jornal do Piauí vamos falar hoje a respeito do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que está com a movimentação hoje intensa na nossa capital. Nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, além de Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Boa tarde, presidente, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, é um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado, presidente. Lídia Brito, boa tarde para você, Lídia. Boa tarde, Joelson, presidente, Elivaldo e a todos que nos assistem. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você mais uma vez. Olá, Joelson, boa tarde. Lídia, presidente Carlos Lupe, para você que segue nos acompanhando. O Partido Democrático Trabalhista, Elivaldo Barbosa, hoje teve encontro, evento e anúncio de lideranças novas filiadas ao partido. Correto, Joelson. Foi um encontro obedecendo aí os critérios de protocolos exigidos pelo enfrentamento à pandemia, mas foi um encontro importante que reuniu lideranças e dirigentes do PDT no estado do Piauí. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Em Teresina, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, conheceu de perto dirigentes, lideranças políticas e militantes filiados à sigla no estado. E uma novidade, a presença do tucano Charles Silveira. Ele confirmou que vai mesmo trocar o PSDB pelo PDT. Eu não estou indo para o partido para ser candidato, eu estou indo para o partido para participar de um movimento. A partir de Teresina, com o Enzo, com o Alain, com o Evandro, de um movimento de fortalecimento, de uma agremiação partidária que a gente pretende correr por todo o estado para que esse partido tenha uma muscularidade maior. O presidente estadual, Chico Leitoa, segue no comando do partido e revela prioridades eleitorais já definidas para o Piauí. Aqui no Piauí ia ter uma chapa de candidato a deputado federal para fazer pelo menos um deputado federal. Nós estamos recebendo vários nomes. Eleger pelo menos 2 deputados estaduais, a chapa já está bem adiantada. Essa aqui a nível de Piauí é a nossa prioridade. Agora, a prioridade absoluta do PDT é a candidatura do Ciro Gomes. E da eleição majoritária estadual? Aí é uma questão que não está sendo ainda tratada. Por quê? Porque o PDT admite, inclusive, a possibilidade de ter uma candidatura. Uma candidatura que pode dar certo pelas pessoas que estão chegando no partido, que ainda não foi divulgado, mas que estão bem, conversas adiantadas, e que eu tenho certeza absoluta que vai ser, talvez, um partido, um dos mais fortes aqui do estado do Piauí, até o final do ano. Aí, o PDT se organizando. Lídia Brito, destaque hoje no seu blog é a filiação de Charles da Silveira. E esse nome já foi ventilado no PDT ano passado, nas eleições municipais, como possibilidade de filiação. Agora parece ser uma realidade, ele é mesmo admitindo essa possibilidade de filiação. Ele confirmou, Joel, só falta agora marcar a data, para que Charles possa assinar a ficha de filiação, mas ele já pode ser considerado do PDT, Ele afirma que está conversando com as lideranças políticas do PSDB, não quer sair aí com nenhum problema do PSDB, Ele que tem uma história no Ninho Tucano aqui da capital, mas essa saída de Charles já era esperada desde o processo eleitoral do ano passado, quando ele não foi aí o escolhido, para ser o candidato do PSDB a prefeito de Teresina. Nós estamos recebendo o presidente Carlos Lupe, do PDT, que, como disse Chico Leitoa, presidente do PDT no estado do Piauí, interinamente, o desafio é viabilizar a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República pelo PDT. Esse encaminhamento já está feito? Até que ponto é difícil surgir uma terceira via nessa disputa tão polarizada no Brasil, presidente? Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade, o convite. Eu penso, amigo, que muita gente está raciocinando, imaginando que a eleição fosse esse ano. Eleição em 2022. Temos mais de 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses pela frente. A fase agora é de a gente se organizar. É isso que nós estamos fazendo em cada estado, buscando palanques próprios, ou no máximo, no mínimo, vamos dizer assim, participar de uma chapa majoritária, onde não temos governador, tivemos vice, tivemos senado, que garanta a presença do palanque do 12 do Ciro Gomes. É claro que a gente, na realidade hoje, que eu chamo da polarização do ódio, quem odeia o Lula e quem odeia o Bolsonaro, um ódio alimenta o outro ódio. E eu quero partir do princípio do amor ao Brasil.
Quero romper esse ódio com amor ao Brasil. Por isso que o Ciro está desenvolvendo o Projeto Nacional de Desenvolvimento, com os polos e um programa estabelecido. Escreveu até um livro sobre isso. E isso ele já fez na campanha de 2018 e vamos fazer em 2022. Nós queremos apresentar o projeto Futuro da Nação. Nós somos oposição radical ao presidente Bolsonaro pela ignorância que ele representa, pelo desconhecimento da medicina. Parece que ele deseja a morte dos brasileiros. Eu fico impressionado com isso, me choca isso. E também achamos que o Lula já teve a oportunidade dele. Acho que ele fez um bom governo, mas já teve a oportunidade. E a novidade desse processo eleitoral é apresentar um projeto para o Brasil, que nós chamamos de Projeto Nacional de Desenvolvimento, com todas as linhas que a gente imagina ser bom para a nação brasileira e que o Ciro Gomes será o nosso candidato para defender esse projeto. Lídia Brito. Que pontos, presidente, devem constar nesse projeto de desenvolvimento para atrair aí esse 40% do eleitorado brasileiro que ainda não está definido por nenhum dos dois lados colocados até agora? Em primeiro lugar, como vocês sabem, eu fui ministro do Trabalho durante 5 anos. Então, eu participei como ministro de uma geração de renda de 12 milhões e 500 mil brasileiros com a carteira assinada. O segredo da sociedade moderna em todo mundo, ninguém inventou uma fórmula mais eficiente ainda de distribuir renda, é emprego, é carteira assinada. Então, a nossa prioridade absoluta vai ser o parque industrial, fortalecer e ter financiamentos públicos, isenções fiscais para quem produz e gera emprego e taxar o capital especulativo em cima das grandes fortunas, dos grandes lucros das grandes empresas e democratizar o sistema financeiro. O que é que eu chamo de democratizar? Não pode o Brasil ter 3 bancos praticamente privados que tomam conta do mercado financeiro. Só para vocês terem uma ideia, um estado americano, Flórida, tem 50 bancos estaduais. Então nós queremos democratizar o sistema financeiro, taxar as grandes fortunas, os grandes lucros de grandes empresas e fazer com que o Estado seja uma espécie de locomotiva do crescimento da economia. É claro que isso implica em vários outros setores que vão ter agregados com esse projeto. Presidente, há setores no PDT que já começam a defender um discurso mais moderado de Ciro Gomes em relação ao ex-presidente Lula. Eu vi, inclusive, manifestações do deputado Túlio Gadelha, que é do PDT de Pernambuco, nesse sentido. O PDT, ele admite aí um plano B com relação a essa polarização, ou seja, uma possibilidade de uma composição com o PT já no primeiro turno? Não, amigo, nenhuma possibilidade. Por que isso? Porque nós temos um projeto. Nosso projeto é distinto, é claro, é explicado à população. Nós achamos, eu acho pessoalmente, que o Lula já deu uma grande contribuição para a sociedade. Eu não vou desconhecer isso, eu fui ministro dele. Então, o que nós queremos é que avance a sociedade. Nós temos que entender que o Bolsa Família é importante, que é importante você manter as pessoas com alimentos para poder sobreviver, mas nós temos que ensinar os caminhos de sair da dependência do Bolsa Família. Criar mecanismos do crescimento da economia, do desenvolvimento do Brasil, da valorização da indústria nacional, de tecnologia de ponta. Então, o nosso programa é muito diferente daquele programa mais assistencialista. Nós achamos e pensamos que é necessário você dar alimento para quem tem fome. Mas nós achamos que mais importante, por exemplo, do que isso, é a educação das nossas crianças. Você ter merenda na escola, você ter uma escola de tempo integral. Nós tínhamos no Rio de Janeiro, por iniciativa de Leonel Brizola, que foi meu líder, minha referência, CIEPs, que eram os Centros Integrados de Educação Pública, chamados Brisolões, que tinham 1.000 crianças em cada escola por dia. Cada uma delas tinha 5 refeições diárias. Cada uma delas tinha a oportunidade de ter lazer, de ter piscina, de ter biblioteca. Então, as crianças sentiam naquela escola uma espécie da continuação do seu lar. Os pais economizavam, porque deixavam de gastar o dinheiro com a comida, deixavam de gastar com leite, tinham com quem ficar as crianças e podiam trabalhar. Esse é o programa social mais importante que pode se ter, porque você está dando liberdade, libertação pela educação à futura geração. Eu vou insistir um pouco na pergunta do Elivaldo Barbosa, porque o PDT, eles já foi um partido aliado muito forte. Aliás, essa aliança começa quando o Leonel Brizola decide apoiar Lula lá nos anos 89. 89, início dos anos 90, já no segundo turno, né? Ele chegou a ser vice de Lula em 2006. Exatamente. Não, foi em 98. 98. Final dos anos 90 é que eles fazem uma aliança formal mesmo ali, já em primeiro turno. Exatamente. E ali começa a se desenhar uma aproximação com o Partido dos Trabalhadores, da qual o PDT o senhor mesmo foi ministro, você já falou aqui, da gestão de Lula e ministro de Dilma Rousseff também. E aí essa separação ela acontece mesmo quando Ciro Gomes decide lançar a sua candidatura à presidência da República e desde então não houve mais aproximação.
o nome do senhor é, às vezes, lembrado como um ponto de interseção nesse diálogo. Existe a possibilidade, aí eu já insisto um pouco na questão do Arivaldo, de ainda haver uma aliança de esquerda junto contra Bolsonaro? Eu acho que a grande aliança que tem que se fazer é com o povo brasileiro. Com sinceridade, irmão, eu acho que nós não podemos ficar numa polarização que não represente o sentimento da maioria. Todas as pesquisas que eu tenho acesso, todos os institutos, colocam uma maioria não querendo nenhuma coisa nem outra. Nós temos que apresentar uma oportunidade, uma opção para a população. É uma maioria silenciosa? Claro, nós temos que acordá-la. Nós temos que deixar esse Brasil acordado um berço esplêndido. Temos que fazer despertá-lo. E esse é o nosso projeto. Para isso que existe partido, por isso que é 2 turnos. Existe 2 turnos para quê? Para que no primeiro turno todo mundo apresente seus candidatos, todo mundo apresente a sua plataforma, e aí no segundo turno os mais próximos se juntem. Com certeza, no segundo turno, se nós não tivermos, nós apoiaremos o candidato que for contra o Bolsonaro. Agora, como eu acredito que nós vamos estar no segundo turno, eu trabalho muito e aposto muito na inteligência do povo brasileiro. Na eleição passada, o PDT meio que ficou fora dessa discussão. Ficamos, mas fomos o terceiro colocado com 13%. Eu costumo dizer uma coisa, o Lula, antes de ser presidente da República, disputou 4 eleições e perdeu. E só chegou a ser presidente da República porque disputou 4 eleições. Torna-se mais conhecido, os projetos ficam mais simples, a gente vai aperfeiçoando, inclusive, a nossa forma de se comunicar com a população. Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Tenho uma esperança de ver o povo brasileiro entendendo que educação é o pior e o mais importante instrumento de libertação. O dia que isso cair, essa ficha, nós vamos salvar a futura geração de brasileiros. Agora, o partido busca diálogos com outros partidos, como o PSB, né? Agora, com a ida de Flávio Dino e de Freixo para o partido, isso atrapalha essa possibilidade de aliança com o PSB? Meu amigo Lula é muito inteligente, né? Muito mais do que vocês imaginam. Ele fez o acordo para botar o Freixo no PSB do Rio de Janeiro, um deputado federal muito bem votado, um homem de bem, e pega o Flávio Dino, que, só para lembrar, na eleição do Flávio Dino, o PDT, meu partido, apoiou ele nas suas 2 eleições. O PT do Lula apoiou Rosiana Sarney. Só para lembrar que o PDT pleiteia o governo do Maranhão agora. Claro. O Flávio Dino é o governador do Maranhão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que é um pouco da inteligência do Lula trabalhando para colocar dentro do PSB gente que já está com ele para formar uma maioria interna. Eu entendo, é do jogo. Eu vou trabalhar para que a população entenda que o Ciro é a melhor opção. Primeira grande aliança que a gente tem que fazer é com a compreensão do povo e enxergar da gente uma opção. Acontecendo isso, vai acontecer naturalmente as alianças partidárias em torno do Ciro. É importante que haja candidatura própria em estados como o Piauí, por exemplo? Fundamental, irmão. Eu estou há 41 anos no PDT, eu costumo dizer brincando, mas é verdade, eu sou tão ruim que nunca ninguém me convidou para ir para outro partido. Nunca tive outro partido na vida. Conheci Brizola, uma banca de jornal, era jornaleiro, eu tenho muito orgulho de falar isso. O nosso projeto principal é ter candidato a governador. Partido existe, é que nem time de futebol, né? Time de futebol que não entra em campo não tem torcida. Mas você vai ter torcida se você não está jogando. O jogo da política é apresentar candidaturas, apresentar projetos. Aqui no Piauí, eu fiquei muito feliz com algumas filiações, o professor Charles é uma, vocês vão se surpreender. Tem muita gente boa que virá para o PDT, porque nós podemos ser, o PDT é um partido limpo, é um partido que não tem rejeição. A gente fez o nosso caminho dentro de uma coerência. Pode gostar ou pode não gostar, mas nós temos uma coerência de linha de atuação. Defesa do trabalhador, dos aposentados, do servidor público. As pessoas compreendem e enxergam isso. Se a gente conseguir fazer do Ciro um porta-voz dessa identidade popular, nós vamos chegar à presidência da República. E queremos fazer o mesmo nos estados. Essa meta anunciada pelo presidente Chico Leitor de eleger um deputado federal e uma bancada na Assembleia Legislativa. Pelo que o senhor sentiu aqui hoje, é possível o partido executar essa meta aqui no Piauí? Há quadros para isso? Eu sou mais otimista do que o Chico. Eu estou convencendo o meu vereador Evandro Ride a ser candidato a federal. Eu acho que ele tem um grande potencial. Ele foi convencido já? Estou trabalhando, você sabe que essas pessoas não convencem de um dia para o outro, ele é um homem maduro, mas eu acho que ele vai para se convencer mesmo. Como eu quero que o Chico Leitor seja candidato aqui do lado em Timon. Ele só no ano que vem dá tempo convencê-lo. Claro, eu estou trabalhando para isso, eu estou aqui para isso. Né? Eu não tenho muita inteligência, muita liderança, mas eu sou brasileiro, eu resisto, persisto e insisto.
Agora, presidente, essa questão aí da formação das chapas, né, passa pela discussão que está ocorrendo em Brasília da reforma eleitoral, né, que pode acontecer. O senhor tem se manifestado contra, né, essa realização de reforma? Eu sou contra, querida, por um simples fato. Eu acho que tudo que é feito à véspera de uma eleição é uma aberração. Porque se você quer fazer uma reforma séria, primeiro, existe 37 ideologias no Brasil para ter 37 partidos? Existe, nenhuma parte do mundo tem. Então você tem que ter regras que sejam mais permanentes, mais perenes, que a população possa entender direito. Se a cada eleição um Congresso muda visando só a sua própria reeleição, isso é casuísmo puro. Eu sou contra qualquer tipo de mudança na legislação um ano antes. O senhor defende as regras atuais, então? Claro, né? tem que. Ou então faz o seguinte: vamos estabelecer uma nova regra para daqui a 10 anos. E aí tem que durar 20 anos. Não sei se você está entendendo. Porque vira uma bagunça. Cada eleição é uma regra. O povo vai demorar a entender e por isso eles acreditam da política e dos políticos. Eu quero agradecer ao senhor, presidente Carlos Lupe, presidente do Partido Democrático Trabalhista. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço a gentileza e a educação. Eu só estou ficando mal acostumado, sou muito bem tratado aqui no Piauí. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Carlos Lupe, presidente do PDT.